Bem, pessoal, vamos então dar seguimento aqui à nossa aula 9 do ensaio de flexão. Aqui a gente vai trabalhar um pouco com a norma ASTM T790, tá? Então a gente vai trabalhar com a análise de um polímero flexível nesse caso, tá? Então, se é um polímero flexível, a gente vai aplicar aí uma deformação até 5%, tudo bem? E a taxa de deformação tem que ser 0,1 minutos a menos 1, conforme a gente viu em aula, ok? Então a gente tem aqui os dados, a gente já pode ir começando preenchendo, né? Então vocês preenchem aí, vocês não precisam preencher porque não é relatório, né? Mas basicamente vocês seguem a preenchimento. Eu vou colocar professor aqui, vou colocar a data de hoje aqui, 13/11/2021, tudo bem? O que a gente vai trabalhar aqui, pessoal? A gente vai trabalhar com esses dados fornecidos por ensaio de flexão. Então a gente tem o número dos pontos, né? Vocês vão ver que a quantidade de pontos é menor, são 92 pontos. Na coluna aqui B, a gente tem o tempo em segundos. Então a gente tem basicamente o tempo de ensaio, que foi um ensaio bastante curto aqui, com 30 segundos de duração. E a gente tem as medidas da flecha e da carga, né? Em milímetros e quilograma-força, a gente vai precisar calcular a deformação e a tensão. Então vamos lá. A gente sai daqui, pessoal, no ensaio de 3 pontos, de policarbonato puro. Geralmente policarbonato é o material que a gente usa para fazer as lentes de óculos de grau, por exemplo, né? Uma aplicação aí que a gente tem para o policarbonato. Ele tem uma boa resistência, ele é flexível, né? Ele não é muito rígido, tá? Mas apesar dele ter uma resistência boa. E comparado aos polímeros, é claro, né? Em geral, os metais são muito mais resistentes, né, pessoal? E o policarbonato é transparente, né? Então ele é muito utilizado para essas aplicações de lentes para óculos. Então, nesse ensaio aqui, a gente considera um corpo de prova retangular, só se aceita o retangular por essa norma. A largura do nosso corpo de prova é 12,7 e a espessura é 3,25. Então a gente precisa calcular a área, né, dessa nossa seção transversal, que é bem fácil, né? É basicamente pegar o B12 vezes o B13, né? E vai ter uma área aqui em milímetros de 41,27 milímetros quadrados. Tudo bem? Dando seguimento aos dados que a gente tem uma distância entre os suportes L aqui de 52 milímetros e a velocidade do travessão de 13,9 milímetros por minuto. Então, é uma velocidade bastante rápida do travessão, por isso que a gente vai ter um ensaio de cerca de 30 segundos, né? Esse é até um dado que a gente pede aqui, o tempo de ensaio, né? Então, isso é bem fácil, a gente pode igualar aqui e lá no final da coluna tempo, né, em segundos, a gente já vai ter o valor, tudo bem? Se for passar para minutos, a gente basicamente pega esse valor e divide por 60, de 60 segundos. Então a gente vai ter basicamente meio minuto aqui, certo? Meio minuto de ensaio e aqui 30 segundos de ensaio. Ok? Quase 30 para 31 segundos de ensaio. Tudo bem? Então tem outras propriedades aqui que a gente tem que calcular, pessoal, né? Então tem várias fórmulas que eu apresento aqui para vocês. Tem a fórmula do momento de inércia numa seção quadrada, pH ao cubo sobre 12, né? Então é uma das propriedades que pede aqui, milímetro à quarta, né? Porque é milímetro vezes milímetro ao cubo. Então a gente pode calcular aqui, porque a gente já tem o B, que é a nossa largura, a gente já tem o nosso H, a gente pode colocar o H ao cubo, pode basicamente repetir aqui para ficar até mais rápido, tá? E dividir por 12, tudo bem? Esse aqui é o nosso momento de inércia a nossa seção transversal aqui, né? Cerca de 36,33. Da mesma forma, o y barra, né, que é a distância da linha neutra, também é bastante simples a gente calcular. É basicamente a espessura dividido por 2, ou metade da espessura, né, se vocês preferirem, né? O valor de 1,625 aqui. Já a taxa de deformação, pessoal, né, para a gente poder depois calcular as propriedades que vem do gráfico, né, a taxa ela tem uma formulinha aqui, ó, 6HVTL2. Esse VT é a velocidade do travessão, que a gente tem aqui que é de 13,9, né?
E percebe que essa fórmula é muito parecida com a da deformação, né? Que está aqui embaixo, deixa eu pôr aqui em cima. 6H, o F some aqui, né? VT L2 ao quadrado. Então essa é a relação entre a velocidade da travessa e a taxa de deformação na fibra mais externa inferior da amostra, né? E aí eu deixo essas duas equações para vocês pensarem um pouco, né, em como se obtém uma equação a partir da outra, né? Tudo bem? Então a gente tem que utilizar a velocidade do travessão, né? A taxa é a velocidade do travessão e pela deformação, né? Eu deixo para vocês refletirem aqui, mas basicamente a gente vai utilizar essa equação aqui em cima, que a gente pode já até aplicar aqui. Como ela é dada em minutos, né? Porque a gente está trabalhando com a velocidade de travessão em milímetros por minuto, conforme está aqui em cima, a gente pode vir aqui 6 vezes h vezes a velocidade do travessão dividido por L, né? Pode pôr até ao quadrado aqui, dividido por L vezes L ou L ao quadrado. Tudo bem? Então vai dar um valor aqui aproximadamente de 0,01, né? Que é o que a norma especifica para polímeros flexíveis, né? Se fosse um polímero rígido, esse valor teria que ser um pouquinho menor, teria que ser 0,01, né? Esse caso é o que está aqui, ó, nessa planilha aqui embaixo. Polipropileno mais 30% de fibra de vidro, né? Nesse caso aqui, olha aqui em amarelinho, né? Como também aqui vai ser 3 pontos, também aqui uma seção retangular, então as fórmulas são iguais. Mas aqui, pessoal, como é um procedimento similar ao anterior, mas trata-se de um polímero rígido, a taxa de deformação especificada pela norma é 0,01 milímetro menos 1, né? E aqui a gente vai até a ruptura do nosso grupo de prova e não até 5% de deformação. Então vocês podem ver que a velocidade do travessão aqui é 1,4 milímetros por minuto. Se a gente trabalhar com esse polipropileno, que é um polímero flexível, mas quando a gente coloca a fibra de vidro ele fica rígido, tá? 30% de fibra de vidro ele fica rígido. A gente não vai resolver essa planilha aqui. Eu vou deixar, eu vou mandar para ela no Moodle para vocês, se vocês quiserem dar uma brincada depois com os dados, tá? A gente vai resolver só a primeira planilha para o policarbonato, para o polímero flexível, mas a ideia é basicamente a mesma, tá? Ainda tem uma outra aqui, que é do vidro, tá? Um vidro neutro. E aqui a grande diferença é que a gente muda a geometria da seção, ela é circular, e a gente muda o tipo de ensaio, né? Passa de um ensaio de 3 pontos para 4 pontos, né? Nesse caso, a gente vai utilizar o A igual a L sobre 3, então aqui a gente vai utilizar essa fórmula para nossa deformação aqui, mas todos os outros procedimentos são muito parecidos, né? O que muda são as equações que são originadas de um diferente arranjo do ensaio, ok? Vamos voltar para o nosso policarbonato. Para a gente obter a taxa de deformação em segundos, né? Basicamente a gente pega A por minutos e divide e multiplica por 60 ou divide por 60, né? A gente divide por 60, né? Então vai dar 0,016. Opa, aqui eu mexi errado aqui. Era aqui. Vai dar quase 0,02 segundos a menos 1. Tudo bem, pessoal? Essa seria a taxa aqui, né? Vamos poder deixar mais um para ficar 17, para ficar melhor, ok? E aí a gente vem para as propriedades que a gente precisa do gráfico. A gente vai precisar calcular o limite de proporcionalidade, que a gente não vai obter pelo gráfico aqui. A gente vai ter que obter a partir do ensaio de tração, tá? Para que a gente precisa do limite de proporcionalidade aqui? Para utilizar na equação da resiliência aqui, do modo de resiliência, ele leva em consideração o limite de proporcionalidade. Mas a gente aborda isso depois, né? A tensão 5%, a gente vai precisar do gráfico tensão-deformação, então vamos deixar para depois. Vamos vir para isso aqui, coeficiente angular. O coeficiente angular, né? Isso a gente fez na aula passada, foi até o relatório da aula passada, né? O coeficiente angular alfa, que aqui está errado, pessoal, ele não é adimensional, ele é quilogramas-força por milímetros, tá? Não é adimensional. Eu não sei se os outros estão corretos aqui também. Quilograma-força por milímetro, né? Só para deixar depois ajeitado para vocês. Aqui também, quilogramas-força por milímetros. Então, vou voltar aqui, olha só.
Vamos calcular esse valor de alfa para a partir daí a gente conseguir obter o módulo de elasticidade, né? Que é basicamente o relatório que vocês fizeram semana passada, né? Para obter esse valor a gente tem que plotar o gráfico de flecha por carga, né? Se a gente vem aqui, plota aqui, ele vai gerar esse gráfico, a gente pode ir lá para cima, tá? E vamos mexer com ele aqui em cima, tá, pessoal? Vamos fazer aquele esqueminha que a gente fez na aula passada, de dar uma ajeitada no gráfico, né? A gente pode pintar essas fontes de preto, deixar em negrito, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Aqui a gente pode pintar aqui, né? Igual a gente fez semana passada, na semana passada não, né? A gente pode colocar um contorno nessas linhas de preto, para facilitar, deixar um fundinho cinza. Vamos dar um título para esse gráfico, né? Curva, carga, flecha, né? Tudo bem? Para o policarbonato. A gente pode deixar em preto aqui, tudo bem? Pode dar uma esticada. Vamos adicionar os eixos, né? Então aqui embaixo é o que? É flecha, né? Corresponde a flecha, com a unidade de flecha milímetros, né? Vamos deixar em preto, negrito, por 14 aqui. E aqui a gente põe a nossa carga, né? Em quilogramas força, né? E a gente faz a mesma coisa. Põe em preto, negrito e 14. Beleza? Então, olha aqui. Podemos até deixar em negrito aqui também, né? Vai ficar mais bonito. Olha só. A gente está pedindo aqui o alfa, né? O que é o alfa? O alfa é o coeficiente angular. Percebe que aqui a gente não tem uma região totalmente linear, né? Então vamos pegar uma faixa aí que seja adequada. Vamos pegar até 3% aqui, que eu acho que já diz de acordo com o valor. Vamos selecionar dados aqui. Vamos adicionar uma série, vamos chamá-la de linear. E os valores a gente vai até 3%. Tudo bem? Então no eixo X, a gente vem até aqui. Ó, pega aqui até 3%. 3 milímetros na verdade, né? Não 3%. Então aqui, até 3, o primeiro 3 que aparece. Aperta aqui, depois a gente faz o mesmo para cá, só que para nossa carga. Então a gente vai gerar uma outra região ali, uma curvinha laranja, dentro desse nosso gráfico. E a gente vem, clica com o botão direito, adicionar a linha de tendência, linear no caso, e definir a equação do gráfico, ok? Olha só o valor que a gente obteve aqui, né? 43. Deixa eu arrumar isso aqui, que às vezes dá esse problema. Vou colocar 0 aqui de volta. Deu 4.3, né? Tudo bem, pessoal? 4.3 é o valor que vai dar pra gente. Deixa eu pintar aqui, dar uma ajeitadinha para vocês verem melhor. Até pôr uns 14 aqui para vocês conseguirem ver. Então, o que é o nosso alfa, né? O nosso alfa é o coeficiente angular dessa parte linear, que é esse valor aqui, 4.3. Tudo bem? Qual que são as unidades aqui? Basicamente, quilograma por milímetro, né? Então, o nosso alfa, pessoal, se a gente substituir aqui na nossa formulinha, ele vai ser 4.3 kg força por milímetro. A partir desse valor de alfa, a gente consegue determinar o nosso módulo de elasticidade, porque a gente tem a formulinha aqui que a gente deduziu na aula passada, né? Então, o nosso módulo de elasticidade por esse método, tá? Ele vai ser o seguinte, ele vai ser, vamos pôr até em parênteses, alfa vezes, vamos pôr L ao cubo aqui dessa vez, vamos pôr diferente, né? Não assim, né? Cadê o L? Aqui, certo? L ao cubo, isso dividido pelo 4 vezes B, que é a largura, vezes a altura ao cubo, né? Resolvi fazer diferente agora. Vai dar 346. 346 o quê? Então a gente tem que pensar, refletir um pouco sobre esse valor aqui, tá, pessoal? Aqui tá gigapascal, mas vamos pensar o que a gente está fazendo. Se a gente está analisando o alfa, ele é quilogramas por milímetro, né? Então, aqui é L, é milímetros ao cubo. Milímetros ao cubo com milímetros ao cubo, corta e corta. Aqui tem 1 milímetro aqui. Então, o milímetro do alfa com o milímetro do B dá milímetro ao quadrado. Como aqui é quilogramas força, para a gente transformar em Pascal, teria que ser Newton por metro quadrado, né?
para megapascal, Newton por milímetro ao quadrado. Como a gente já tem milímetro ao quadrado embaixo, a gente precisa transformar o quilograma-força em o quê? Em Newton. Então a gente tem que multiplicar todo esse valor aqui por 9,81. E a gente chega nesse valor de 3.4, 3.400, né? Mas o que? Megapascal. Como a gente quer, né? Porque Newton por milímetro quadrado é megapascal, ok? Como a gente quer dado em gigapascal, a gente vai passar e dividir esse valor por 1000, né? Que é... Gigapascal é 10 a nona e megapascal é 10 a sexta. Então vai dar 3.4 gigapascal. Olha só, a gente só conseguiu o módulo de elasticidade e o coeficiente alfa. Vamos olhar esses dados do policarbonato aqui do Callister, tá? Vou até fechar aqui. Se a gente for ver aqui, o módulo de elasticidade ele é igual a 2,38 para o policarbonato. Então ele está ligeiramente acima daquele valor que a gente esperava, né? Deu 3,4, está um pouco acima. Isso se dá, pessoal, nesse caso, porque a gente está considerando um método aqui de um regime elástico linear, o que não é o caso aqui, né? É totalmente não Hookeano, a gente diz, né? Não segue a lei de Hooke exatamente. Então, a gente tem, de certa forma, um desvio aqui do valor ideal. A gente teria que usar um outro tipo de módulo de elasticidade para obter o real valor, que seria o módulo secante. Mas para obter o módulo secante a 4%, que é normatizado esse valor de 4%, a gente tem que plotar a curva tensão-deformação, ok? Então, antes da gente partir para a curva tensão-deformação, voltando para os dados do policarbonato, se a gente olhar aqui, o módulo, o tensile módulo a gente viu, mas a gente tem tanto o limite de escoamento como a resistência à tração aqui, né? Que são muito próximos de 62 megapascal. Então vamos usar esse valor de 62 megapascal como nosso limite de proporcionalidade, tá? Vamos usar esse valor aqui como uma certa base para na sequência a gente poder calcular o nosso limite, o nosso módulo de resiliência, o nosso módulo de tenacidade, tá? Então o nosso limite de proporcionalidade ele vai vir desse gráfico dessa tabela do Callister ali, ok? A gente vai pegar como um anexo externo. Para a gente pegar a tensão a 5%, o módulo de elástico aparente e o módulo elástico secante a 4%, a gente vai precisar plotar a curva tensão-deformação, tá? E para a gente plotar essa curva, a gente vai precisar primeiro achar os valores de tensão-deformação. Então percebe que eu até deixei eles aqui embaixo para facilitar para o nosso cálculo. A deformação é dado por 6 vezes o H, que está lá em cima, vezes o F, que é a flecha, né? Então a flecha é esse valor aqui. Percebe que esse H tem que dar o F4, né? Eu sempre esqueço desse momento. Dividido por o quê? Por L ao quadrado, né? Então L vezes L. A gente pode até pôr um parênteses aqui. Eu gosto de pôr uns parênteses para não ter erro, pessoal. Mas às vezes nem precisa. Tudo bem? Então a gente só joga para baixo aqui. Vai gerar os valores. Bem, é claro que no L a gente tem que pôr também o F4 aqui, né? Eu esqueci, novamente. Opa. Então, esqueci, plota de novo, agora sim. E aí a gente calcula também a tensão, que é mais simples, né? A tensão é 3 vezes a carga. A carga tem que ser multiplicada por 9,81, certo? Para transformar em Newton. Dividido por 2 vezes B. Cadê o B lá em cima? Que é basicamente a área, né? Vezes H ao quadrado. Esses valores de B e H também tem que ser dado o F4 aqui para eles ficarem fixados. Ok? Só o valor da carga que não se modifica. Então, beleza. Temos valores de deformação e tensão. A gente pode selecionar os dados aqui. Dar um Ctrl Shift para baixo. A gente selecionou esses dados. Podemos vir aqui em cima, né? Inserir o gráfico de dispersão. E aqui está o nosso gráfico. Então percebe, olha que interessante, que ele vai até 5% de deformação, que é o que é pedido na norma para esses materiais mais flexíveis, né? Ele não vai até a ruptura, ele vai até 5% de deformação. É claro que percebe que aqui para deformação, o que faltou? Faltou multiplicar por 100. Então se a gente vier multiplicar por 100 aqui, ele vai dar exatamente 5% ali, ok? Agora está perfeito.
Então a gente pode vir aqui e colocar curva, tensão, deformação do policarbonato, né? A gente poderia até colocar aqui flexão, né? Para dizer que foi oriunda do flexão. Vou até arrumar o de cima também. Tudo bem? E aí a gente pode colocar em preto, negrito. Show de bola. Mesma coisa aqui. Sempre fazendo isso, pessoal, para ficar mais visual para vocês, ok? Então não precisa ter pressa. A gente coloca numa cor mais adequada aqui. Uma corzinha aqui. Beleza. Pode pintar aqui no fundinho de cinza. Vocês não precisam fazer exatamente desse jeito, tá, pessoal? É só para ficar um pouco mais fácil de visualizar aqui. Vamos pôr o título dos eixos. Agora a gente não tem mais flecha aqui, né? A gente temos deformação e em porcentagem. Tudo bem? Vamos pôr em negrito, vamos pôr em preto e pôr a fonte 14. Tá? Opa, aqui que saiu do eixo. E aqui a gente tem tensão em megapascal. Lembrando que o P do Pascal é sempre maiúsculo, pessoal. Tá? Às vezes o Word ele tenta corrigir e colocar num valor menor. O B minúsculo aqui, mas está errado. Tá? Então, beleza, pessoal. Aqui está a nossa curva tensão deformação. O que a gente pode obter? Vamos obter primeiro a tensão a 5%. Que se a gente for lá embaixo, a gente vai ver que é exatamente 5% esse valor aqui de tensão, né? 2,29 aqui, né? É bem baixo até comparado com os valores que a gente obtém para os metais, né? Tudo bem? Eu tô achando que esse valor está um pouco baixo demais. Deixa eu ver se eu não errei alguma coisa nessa equação. 3P... faltou multiplicar o L aqui, né? É por isso que está baixo, né, pessoal? Vamos dar um F4 aqui. Agora sim vai dar certo, né? Faltou multiplicar pelo L aqui da forma, agora sim, dá 120, né? Então se a gente pega aqui a tensão a 5%, a gente pode até usar o máximo, né? Que a gente não sabe se vai ser o máximo, mas pelo gráfico é. Mas vamos lá em 5% que eu acho que é mais seguro. Então a gente pega esse valor aqui. Então esse vai ser o nosso valor da nossa tensão de flexão a 5%, ok? Outra propriedade que a gente pode calcular aqui é o módulo de elasticidade aparente, que a gente calcula basicamente da mesma forma que a gente calculou para o gráfico carga-flecha. Então vamos fazer aqui, a gente seleciona os dados, tudo bem? Nesse caso, vamos vir até onde a gente vai? Vamos vir até 2%, né, que é uma região mais linear aqui. A gente pode adicionar uma região linear até 2%, agora é por cento mesmo, né? Então a gente pode vir até aqui, ó, até 2, ok? Depois pega aqui 67 até 0,74, né? E ok, temos a nossa regiãozinha. A gente traça a nossa linha de tendência, tá? Exibir equação no gráfico, né? Vocês já estão acostumados. Percebe que agora deu 34 o valor, né? É um valor um pouco diferente. Mas mesmo assim, aqui vai precisar pôr tamanho 14. Vamos pintar de preto, negrito. E esse valor aqui é o nosso coeficiente angular. Nesse caso, nosso coeficiente angular é o módulo de elasticidade, porque a gente está trabalhando com tensão, deformação, né? Vamos arrumar isso aqui para ficar correto. Olha só, 34,233. Mas, pessoal, como a gente está considerando em porcentagem, né? A gente multiplicou por 100. Esse nosso valor aqui, ele tem que ser também multiplicado por 100, tá? Porque se a gente tira a deformação aqui, ele vai modificar esse valor. Se tirar esse 100 aqui, olha o que vai acontecer. Ele muda para 34. Ele mantém o valor? Espera aí. Vamos voltar aqui. Melhor a gente seguir o cálculo correto aqui. Com 100 mesmo. Vamos pegar esse valor 34,23. 34,23 é o nosso módulo de elasticidade, ok? E vamos trabalhar com ele, né? A gente está aqui então
com uma unidade que seria megapascal por porcentagem. Então a gente tem que multiplicar isso por 100, tudo bem? Para assumir esse porcentagem. Então a gente chega no valor de 3.423, né? Em megapascal. Para transformar em gigapascal, a gente divide isso por 1000. Então chega a 3.4233, que é muito parecido com o módulo que a gente calculou anteriormente, né? Apesar do valor aqui a gente achar o alfa, aqui a gente achou o módulo, né? Mas novamente, esse valor está longe daquele valor do policarbonato, que é de 2.38, que a gente tem aqui. Então, para isso, a gente vai usar o modo secante, que ele é mais correto aqui, né? Então, a gente vai... Como que funciona o módulo secante, né? A gente vai pegar uma forma aqui, uma linha reta, vamos fazer fora para a gente poder mexer. Vamos pintar de amarela, para ficar fácil de visualizar. Vamos uma espessura de 2.4. Basicamente, a gente vai sair aqui de 0, pessoal, e vai vir até 4%, ok? Tudo bem? O que quer dizer isso? Quer dizer que o módulo ele vai corresponder a essa inclinação dessa curva, tá? Saindo de 0 e vindo até aqui. Então ele não vai ser nem esse limite aqui, né? Ainda vai ser nem isso, nem isso. Ele vai ser um meio termo aqui a 4%. Então, para a gente calcular isso aqui de forma fácil, é só a gente pegar o valor da tensão a 4%, que é igual a 110. Então, basicamente, só vir aqui nessa reta aqui, ó. Vou até pintar de amarelo. É basicamente pegar 110,67. Fica mais fácil se eu fizer 110 aqui, dividido pela deformação, 27,62, tá? Então, vamos pôr esse valor lá em cima. 27,62, o que quer dizer isso, pessoal? Isso aqui é a medida 27,62 megapascal dividido por porcentagem. Então a gente tem que multiplicar esse valor por 100. Vocês concordam? Para assumir com esse porcentagem. Mas aí a gente está trabalhando com gigapascal e não com megapascal. Então a gente tem que dividir por 1000, né? Porque gigapascal é 10 a nona e megapascal é 10 a sexta. Então aqui a gente chega num valor menor, de 2,76, que é bem mais próximo, né? Do 2,4 aqui do policarbonato. Então, esse módulo secante é mais apropriado para esse caso, né? Ele até está recordado aqui, ó, o módulo secante, quando você tem esse comportamento não linear aqui da curva, né? Então você usa esse B', G' aqui, que seria o módulo secante que ele aplica. Tem o módulo tangente aqui, mas ele não se aplica nesse caso, tá? O módulo secante aqui já vai ser o suficiente. Tudo bem? E por último, né, agora que a gente já plotou esses gráficos aqui, a gente pode obter o nosso módulo de resiliência, tudo bem? Em megapascal, a gente tem as equações que estão aqui em cima, né? Então, é basicamente o sigma de proporcionalidade que a gente achou, vezes o sigma de proporcionalidade, vezes o momento de inércia que a gente calculou lá atrás, dividido por 6, vezes o módulo elástico. Vamos usar o módulo secante aqui, que eu acho que é o mais adequado. Vezes a distância da linha neutra, vezes 2 vezes a distância da linha neutra, né? Vezes a própria área da seção transversal. Então, olha só quantos itens, né? A gente chega num valor aqui de 77 megapascal aqui, ok? É claro que se a gente utilizar outros valores, né, do módulo de elasticidade, se a gente utilizar, por exemplo, o módulo aparente, esse valor vai mudar um pouco aqui, tá? Mas vamos considerar esse módulo que está mais próximo aqui. Tudo bem, pessoal? E o módulo de resiliência, né, o módulo de tenacidade, a gente calculou também, utilizando a equação ali. É 2 vezes a carga, o P máximo, né? E aí, para achar o P máximo, basicamente, a gente tem que vir na coluna da carga aqui. P máximo vai ser esse aqui. Tudo bem? Voltamos lá. Vezes a flecha máxima, que é a última flecha também. Tudo bem? Isso dividido por 3 vezes a área vezes a nossa largura aqui. E é basicamente esse o valor do módulo de tenacidade. Novamente está errado aqui, né? Aqui é tenacidade, pessoal, que a gente obtém. Percebe aqui que o módulo de tenacidade, ele
é bastante baixo, né, pessoal? Porque esse material praticamente ele não sofre nenhuma deformação plástica aqui, né? Ele apenas se deforma no regime elástico. Então o módulo de densidade dele é bastante baixo. Ele apenas vai pouco para o campo de plasticidade aqui. Ok? Pessoal, então era isso que eu queria passar para vocês. Tentem dar uma olhadinha então nessa equação da taxa. Tentem entender de onde ela veio. Tentem plotar esses gráficos se vocês quiserem. Eu vou deixar os dados aqui. Então tem dados para o polipropileno 30% fibra de vidro para um ensaio de 3 pontos retangular. As dimensões estão aqui, as formas estão aqui. Tem também para o vidro, né? Se vocês quiserem brincar um pouco aí com esses dados. Eu vou ver se eu também coloco a planilha do alumínio que a gente conversou, né? Já com todos aqueles dados para tanto para a curva real quanto para a curva de engenharia. Bem, eu vou ver se eu coloco na aula respectiva das mesmas essas resoluções lá, se vocês precisarem quiserem refazer esses dados, fica mais fácil. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria passar para vocês na aula hoje, na aula 9 de hoje. A gente se vê na semana que vem com a nossa aula 10, que vai ser sobre o ensaio de torção. Até a próxima, pessoal. Um abraço e tchau, tchau.